Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Andrade e vamos aí resolver questões com foco aí na FCC sobre esse assunto aí, conceitos de internet e intranet, e falar um pouquinho sobre conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet. Quando ele coloca isso no edital, já sabe que é o seguinte, é para estudar tudo ligado à internet e redes. Porque o ideal seria o quê? Ele colocar especificamente, eu vou cobrar conceitos de internet e intranet. Mas o que eu vou cobrar? Vou cobrar protocolos. Qual o protocolo? TCP/IP e os seus subprotocolos. Vou cobrar IPv4, IPv6. Isso seria o correto da banca. Especificar os itens que serão cobrados na prova. Quando a banca coloca isso aí, conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet, significa o quê? Vou cobrar qualquer assunto dentro desse tema. Isso é vantagem para a banca e desvantagem para o candidato. Vantagem para a banca porque dificulta qualquer tentativa de recurso, de derrubar uma questão, e dificulta para o usuário porque ele fica com um leque muito amplo de coisas a serem estudadas. Bacana? Então, por isso, durante essa aula de resolução de questões, eu vou dar um passeio pela teoria toda vez que eu notar que se faz necessário dar uma pincelada e dar um retoque no conteúdo da teoria para você poder resolver a questão. Bacana? Então, vou pedir para tirar a minha imagem da tela aí. Pode tirar a minha imagem. Isso. Vamos lá para a nossa primeira questão. Então, tá aí, Atualmente, grande parte das instalações físicas de redes de computadores é realizada utilizando a tecnologia Ethernet. Então, vamos lá pegar a nossa canetinha e vamos ver o que é Ethernet. Ethernet é um padrão de comunicação, tá? Ethernet também pode ser chamado de I3E 802.3, tá? Então, esse nome Ethernet, cuidado, porque a gente pensa assim, professor, existe intranet, extranet, internet, Ethernet? Não, cuidado. Ethernet é um padrão, tá? É um padrão cabeado. Você pode colocar aí, é um padrão cabeado, tá? Um padrão que utiliza cabo. É um padrão, então, wired, tá? Que é o oposto de wireless. Então, o Ethernet é um padrão cabeado, um padrão guiado ou um padrão wired. Esse padrão é popularmente conhecido por aquele cabinho azul, tem um cabinho azul, com um conectorzinho na ponta, quem já viu? Então, esse cabo azul é chamado de cabo UTP, porque existem variações do padrão Ethernet, tá? Estou apresentando a mais comum para vocês. O cabo se chama cabo UTP, e esse conector na ponta, aquele de acrílico, que a gente conecta lá na nossa placa de rede, é o RJ45, tá? Então, notem que o padrão Ethernet, ele é conhecido também como padrão I3E, isso aqui não se fala igual um cabrito, não. Isso aqui se fala I3E 802.3, é o outro nome que ele pode ter na prova, tá? O padrão I3E 802.3, já sabe, tá falando do padrão Ethernet. O que é isso? Um padrão para transmissão de dados através de fios, de cabo de par trançado, tá? Por isso que é UTP, cabo UTP, é Unshielded Twisted Pair, tá vendo? É cabo, par trançado não blindado, unshielded, não blindado, porque existe o cabo blindado. O cabo blindado não é que ele fica à prova de bala, não. Ele não recebe interferência. Em certos lugares não podemos usar cabo de rede, cabo Ethernet UTP, porque ele recebe interferência de rádio. Aí nós temos que usar o STP, que é o Shielded Twisted Pair, que é o par trançado blindado, tá? Shield é escudo, né?
Então, para você associar aí a ideia. Esse cabo UTP é par trançado não blindado. Esse U é de não blindado, tá? Esse azul que a gente conhece aí, tem branquinho, tem azul, tem amarelinho, né? É o categoria 6E, tá? É o cabo UTP categoria 6E. Então, nós temos várias categorias de cabo. Eu não vou entrar nesse detalhe que tornaria a coisa muito técnica. É só para você entender as outras maneiras que esse conteúdo pode ser cobrado. E sempre eu faço isso contigo. Eu sempre pego o conteúdo e vou do ponto mais simples até o ponto mais avançado, porque seria o nível máximo que eles podem aí cobrar na prova. Então já viu que o padrão Ethernet utiliza cabo de par trançado, porque dentro, se você observar, o cabo UTP dentro dele tem vários fios coloridos, né? São 4 pares, esses pares são trançados, tá? O cabo por dentro é assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho como te mostrar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? O cabo por dentro é assim, ó. Tá vendo? Então esse é o cabo UTP. Quando você corta ele, desfia ele, ó, você tem 4 pares, tá? Que eles vêm trançados dentro do cabo. A trança, os cabos são trançados para que você possa reforçar a impedância do cabo. O que é isso? Esse cabo aqui, se ele não fosse trançado, as informações se perderiam ao longo do caminho. Então o cabo é trançado para que esse cabo aqui consiga jogar, inclusive aqui, ó, outro exemplo, ó, o conector na ponta, ó, RJ45 esse conector. Parecido com o do telefone, né? O do telefone é menorzinho, é o RJ11, tá? RJ11, o do telefone, o cabo de rede, o cabo Ethernet é o RJ45. Esse cabo aqui, tá? O de par trançado, ele joga sinal até 100 metros. Então, a cada 100 metros tem que ter um repetidor para dar um reforço no sinal. Isso na prática, né? na resposta de prova. Porque na vida real, quando chega em 90 metros, a gente corta o cabo para evitar justamente essa perda aí, tá? Então ele fala sobre isso, padrão Ethernet. Inclusive, o padrão Ethernet, ele tem também algumas variações quanto à velocidade, tá? O padrão Ethernet trabalha com 10 MB, o Fast Ethernet com 100 megabits por segundo e o Giga Ethernet com 1000 megabits por segundo, tá? Por isso você costuma ver assim, a placa de rede 10/100, isso já caiu em prova. Placa de 10/100, o que é isso? Essa placa de rede pode trabalhar tanto a 10 megabits por segundo e chegar ao máximo de 100 megabits por segundo, tá? Então essa placa de rede pode trabalhar com as duas velocidades, tá? Essa aqui seria o padrão Ethernet convencional e essa aqui de 100 é o Fast Ethernet. E quando tem assim, professor, 10/100/1000, significa que essa placa de rede pode trabalhar em 10 megabits, 100 megabits ou até 1000 megabits por segundo, que é o Giga Ethernet, tá? Então, repare, ele quer saber o seguinte: atualmente, grande parte das instalações físicas de rede de computadores é realizada utilizando a tecnologia Ethernet, que a gente já falou o que é, com cabos de pares trançados. Nesse tipo de instalação, e aí, o que você colocou aí, ó? Um defeito em um dos computadores conectados não afeta o funcionamento da rede. Então, o que é isso? No padrão utilizado hoje, o padrão Ethernet, ele é utilizado geralmente em topologia estrela, tá? Vamos falar um pouquinho disso aí, ó. Então, pensa no seguinte, eu tenho uma espécie de concentrador e daqui eu conecto os meus computadores. Esse desenho que eu estou fazendo é uma topologia. O que é isso? É como a rede se apresenta. No padrão Ethernet, se utiliza muito essa topologia. Então, repare, se eu tenho um defeito
em um dos computadores, esse cabinho aqui, ó, é o tal do cabinho Ethernet, tá vendo? Cada máquina tá ligada num concentrador. Esse concentrador aqui pode ser um hub, pode ser um switch, tá? Pode ser um desses equipamentos, um hub, um switch, um roteador. Eles não têm essa entradazinha, esse quadradinho lá, a entradazinha que encaixa o RJ45, então eles fazem parte do padrão Ethernet. Então a tua placa de rede, o teu hub, o teu switch, o teu roteador, o cabo e o conector são todos elementos do padrão Ethernet. Então se eu tenho problema em um computador, vamos lá, esse aqui parou de funcionar, ó. Eu te pergunto, vai afetar os outros computadores? Sim ou não? Não. Qualquer interrupção aqui, ó, desde a máquina parar ou até mesmo o cabo romper, vai afetar alguma coisa os demais computadores? Não. Porque no padrão Ethernet, que utiliza esse tipo de topologia, tá? Essa topologia aqui, ó, é chamado de topologia estrela, tá? É a topologia mais usada aí no padrão Ethernet. Esse tipo de topologia só apresenta problemas se o concentrador tiver algum problema. Fora isso, cada máquina atua de modo independente, cada uma com seu cabo lá. Se ela tiver algum defeito, rompimento do cabo, o que for, tá? Não vai parar a rede toda. Então a resposta aí ficou letra A. Um defeito em um dos computadores conectados não afeta o funcionamento da rede, tá? Então se uma máquina parar, não afetará as demais, porque a topologia, a apresentação de uma rede Ethernet, ela se dá baseada nessa estrutura, como se fosse uma estrela. Se uma das perninhas da estrela apagar, a estrela continua funcionando, tá? Na B aí, utilizam-se menos cabos do que uma instalação semelhante usando cabo coaxial. Não, besteira. No padrão Ethernet se utiliza muito cabeamento, porque é um cabo para cada máquina, tá? No padrão de cabo coaxial, geralmente é o padrão barramento, né? É aquele padrão que você tem assim, ó. Tá vendo? Esse padrão economiza mais cabo, tá? Esse padrão economiza mais cabo. Bacana? Então, essa é uma outra estrutura. Agora, o padrão Ethernet utiliza muito cabo, gasta muito cabo. C. São disponibilizadas maior largura de banda e velocidade do que permitem os cabos de fibra ótica, do que os cabos de fibra ótica podem disponibilizar. Olha só, fibra ótica possui largura de banda superior. O cabo de fibra ótica, tá? Ele também é uma estrutura cabeada, é uma outra tecnologia, tá? Mas é uma estrutura cabeada. O cabo de fibra ótica, dentro dele, é um fio de vidro, tá? É um cabo de vidro. Deixa eu ver se eu tenho como te mostrar aqui para você poder ver melhor. Deixa eu mostrar um cabo de fibra ótica aqui desmontado para você ver. Aqui, ó. Tá vendo? Então existe uma capa externa, tá vendo? Uma casquinha para proteger e dentro é o núcleo, tá vendo? Então essa estrutura aqui, ela é um vidro, tá? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, para você ver a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Então você tem uma capa protetora e aqui, ó, tá vendo, ó, o fiozinho, só para você ter noção, comparado com um alfinete. Isso aqui é um alfinete, tá vendo, ó? Essa imagem aqui é de um alfinete. Olha a espessura do cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica, dentro dele, transitam pulsos luminosos, tá? Então o cabo de fibra ótica, ele tem muitas vantagens frente ao cabo Ethernet. Então vamos fingir que aqui, ó, eu estou passando um cabo de fibra ótica, tá? Então dentro desse cabo passa um fio de vidro. Mas como é que eu faço para transportar muitas informações, ó? Então no fio de vidro vai uma luzinha verde carregando uma informação X. Nesse mesmo fio vai uma luzinha vermelha transportando a informação Y. Nesse mesmo fio
vai uma luzinha laranja transportando a informação Z. Então, notem que em um único cabo, apenas mudando o espectro de cor da luz e a frequência da luz, na verdade, eu dei o exemplo com cores só para facilitar, né? Mas você entendeu? Então, eu consigo... Pode botar minha imagem aqui, só para poder explicar uma coisa. Então, repare, eu tenho um ponto A, que vai mandar uma informação para o ponto B. Num cabo Ethernet, o pulso é elétrico. Então, sendo um pulso elétrico, ele sofre perda e ele sofre interferência de fatores do ambiente. Por exemplo, passar um cabo Ethernet por trás de um motor de geladeira dá interferência na conexão? Dá. Passar um cabo Ethernet próximo à lâmpada fluorescente dá interferência? Dá. Então, existem vários elementos do ambiente que podem causar interferência nas comunicações. Por exemplo, o Wi-Fi, que é um sinal sem fio. O Wi-Fi, ele sofre interferência da água. Então, às vezes, você coloca um roteador Wi-Fi no escritório, mas tem um aquário. E aí a conexão está lenta ou o sinal está fraco. Quando você retira o aquário daquela sala, o sinal fica forte. A mesma coisa com bebedouro de galão. Às vezes no escritório você bota o roteador Wi-Fi e a conexão está lenta numa determinada máquina. Quando você tira o bebedouro de galão da sala e bota em outra sala, pronto, a conexão volta ao normal. Então notem que vários elementos podem gerar interferência. No caso do cabo Ethernet, ele tem uma limitação de tráfego e, acima de tudo, é pulso elétrico. Então ele sofre perda e sofre muita interferência. No caso do cabo de fibra ótica, ele é pulso luminoso. Então, primeiro, a informação viaja na velocidade da luz. Segundo, eu posso emitir luzes com frequências diferentes e cada uma dessas frequências está transportando uma informação diferente. Foi isso que eu quis dizer com o exemplo das cores aqui em cima. Então, cada espectro de cor, o verde está carregando uma informação X, o vermelho carregando informação Y, o laranja informação Z. Então, no mesmo cabo, eu posso transitar várias informações ao mesmo tempo. Então, por isso eu tenho maior quantidade de informação e eu tenho maior velocidade de informação. Pegou? Pode tirar a minha imagem aí, pode me apagar aí. Bacana? Então, está dizendo que no Ethernet são disponibilizados maior largura de banda e velocidade do que permitem os cabos de fibra ótica. Não, está errado. O cabo de fibra ótica é que tem maior largura de banda e velocidade. Pegou isso aí? Tranquilo? Na D, o conector utilizado nas terminações dos cabos é denominado UTP. Não, UTP é o cabo. Deixa eu voltar a minha cor aqui normal. UTP é o cabo, tá? É o nome do cabo, que significa, a gente já falou já, Unshielded Twisted Pair, par trançado não blindado, tá? Então, o UTP não é o conector, tá? O conector chama-se RJ45, é esse conector de acrílico que vai na ponta aqui, tá? Então, a D também está fora. E aí, a topologia de rede estabelecida é do tipo barramento? Não. A topologia qual é? Ó? A topologia mais utilizada aí no padrão Ethernet é a topologia estrela. Topologia barramento é muito utilizada com cabo coaxial. O cabo coaxial é aquele cabo igual ao da antena coletiva que a gente geralmente tem no prédio em casa aí. Bacana? Show de bola? Então a 1 foi para conta, resposta ficou letra A. Questão 2. Pedro está utilizando o Microsoft Windows 7 Profissional, em português, e deseja que uma pessoa que utiliza outro computador da mesma rede acesse um conjunto de documentos colocados em uma pasta no seu computador, com permissão para ler e ou alterar e gravar os documentos. Então é permissão completa, né? Existe permissão somente leitura, tá? Que permite a pessoa só ler o documento ou copiar para o computador dela. E existe a permissão completa, que dá a possibilidade de, além de ler e copiar, alterar, gravar, salvar, apagar documentos no computador do outro usuário. Então, para permitir o acesso, clicou com o botão direito do mouse na pasta onde estão os documentos,
que se deseja compartilhar, clicou em tananã, em seguida clicou em tananã. No assistente de compartilhamento de arquivos, clicou na seta ao lado da caixa de texto, selecionou o nome da lista com quem deseja compartilhar a pasta e em seguida clicou em adicionar. Na coluna nível de permissão, selecionou tananã. Resposta aí, letra B. Então ele foi lá, selecionou a pasta que ele quer. Vamos tentar fazer aqui, apesar de a gente não estar em rede aqui, ó. A gente não está em rede com outros computadores, ó. Tá vendo? Não tem. Aqui até aparece, acho que temos aqui algumas outras máquinas em rede, ó. Então show de bola. Então tá aí, ó. Então eu clico na pasta que eu quero compartilhar, digamos, eu quero compartilhar a pasta. Deixa eu escolher aqui, ó. Quero compartilhar a pasta Downloads, ó. Então vem aqui, ó, botão direito, como ele fala na questão, compartilhar com. Escolhe aí a pessoa específica e tem 2, tá vendo, ó? Pessoas específicas. No caso aqui, ó, eu não tenho outros usuários nessa rede, só tem o meu usuário mesmo, tá vendo? Então eu vou compartilhar com esse usuário e depois escolher o tipo de permissão, leitura e gravação, tá? Então foi isso aqui, ó, escolheu a pasta, botão direito, compartilhar com, tá? Aí aqui no caso, ó, pessoa específica, porque eu vou escolher na rede quem é o usuário que eu quero compartilhar, tá? Inclusive ele te dá a opção aqui de grupo doméstico, ó. Se você já estabeleceu um grupo doméstico, se já tem computadores conectados nessa rede, você pode até liberar para o grupo todo, tá? No caso, ele só quer para uma pessoa específica. E aqui eu posso liberar para o grupo todo, liberar para o grupo só ler ou liberar para o grupo ler e poder gravar, tá? Então, pessoas específicas, tá? Depois você escolher a pessoa aqui, você escolhe o nível de permissão e aí você vai determinar. Aqui já está como proprietário, tá? Então, você determina que tipo de permissão você quer dar, se vai ser acesso, leitura, se vai ser só leitura ou opção leitura e gravação, que no caso é resposta a letra B. Então, questão 2 ficou letra B de bola. 3. Na rede do MS Windows, e aí, o que vocês colocaram aí, ó? É possível acessar arquivos e impressoras presentes em outros computadores da mesma rede, desde que seus donos ativem o compartilhamento. Perfeito, resposta é letra A, por quê? Repare o seguinte, quando você está em rede, é preciso que o usuário compartilhe as coisas que você vai acessar. Então, no nosso caso, no exemplo anterior, da questão anterior, nós vimos nitidamente isso. Vimos que o usuário clicou na pasta e deu acesso lá ao compartilhamento, tá? Então, eu só posso acessar esse dispositivo se eles estiverem disponíveis para mim, tá? Então, para isso, eu preciso que os outros usuários compartilhem. Dentro da mesma máquina, olha aqui, ó. Se, digamos, eu tenho aqui, vamos dar um pulo lá, ó, painel de controle, contas de usuário, vamos ver, ó. Eu tenho aqui, ele vai pedir senha, eu não vou conseguir, mas pelo que eu vejo, ó, eu tenho aqui uma conta prof, que é de usuário padrão, e tem uma conta aqui, que é o administrador, que é o tal de Ilha 3, tá vendo? Ó? Ilha 3 é o administrador e prof é o usuário padrão. Se eu, como prof, quero compartilhar uma coisa com o usuário Ilha 3, como é que eu faço? Aqui, ó, dentro do meu próprio usuário, aqui os usuários, ó, Ilha 3 e prof, eu tenho uma pasta chamada público. Tudo que eu colocar nesta pasta público é acessível por qualquer usuário da mesma máquina. Então, quando eu estou em rede, eu preciso liberar o conteúdo para outra pessoa poder acessar. Quando eu quero compartilhar dentro da mesma máquina, por exemplo, imagine que eu tenho uma conta, Roberto, e o meu filho tem a conta dele. Ele, como usuário padrão, não consegue acessar as minhas pastas. Mas se eu quiser disponibilizar alguma coisa para ele, eu coloco aqui na pasta público.
quando eu copiar e colar alguma coisa aqui na pasta público, quando ele fizer o login na conta dele, ele entra na pasta público, vai estar disponível para ele também. Tá? Então você pode compartilhar coisas entre os demais usuários da rede, dando permissão de acesso, ou você pode compartilhar entre usuários da mesma máquina, colocando o conteúdo desejado, ou o atalho, né, se preferir, dentro da pasta público para você poder compartilhar isso aí. Bacana? Vamos ver os erros das demais aí. Na B, é possível acessar todos os arquivos e todas as impressoras presentes em outros computadores da mesma rede, mesmo que seus donos não ativem o compartilhamento. Não, é preciso ativar o compartilhamento. Fora isso, é invasão, né? Só se você quebrar a proteção, mas aí não compete a questão de prova, né? Ele teria que citar isso aí, um usuário quebrou a proteção da rede, né? Então aí ele teria que citar isso. Mas o correto é que haja aí a ativação por parte dos donos, tá? Eles é que tem que compartilhar. Na C, é possível acessar todos os arquivos presentes em outros computadores da mesma rede, mesmo que seus donos não ativem o compartilhamento. Não, negativo, a gente já falou sobre isso. Na D, não é possível acessar arquivos presentes em outros computadores da mesma rede, apenas as impressoras que foram compartilhadas. Não, arquivos podem ser acessados, pastas, discos, unidades ópticas como CD, DVD, Blu-ray, tudo pode ser acessado desde que compartilhado. E na E, não é possível acessar arquivos ou impressoras presentes em outros computadores da mesma rede. Esses recursos são disponibilizados apenas pelos servidores centrais da rede. Não, não tem nada a ver isso aí. Bacana? Então a 3 ficou letra A. 4. Olha aí, essa figura aí, ó, já é uma figura manjada aí, já desenhamos ela aí na primeira questão, ó. Pedro trabalha em uma empresa imobiliária cujo escritório possui 5 computadores ligados em uma rede com topologia estrela. Olha aí, papo que a gente já levou agora há pouco, aí já falamos agora há pouco. Os computadores nessa rede são ligados por cabo de par trançado a um switch, um concentrador, que está aí no meio da figura aí, que filtra e encaminha pacotes entre os computadores da rede, como mostra a figura abaixo. Está aí a figurinha, topologia estrela. Certo dia, Pedro percebeu que não conseguia mais se comunicar com nenhum outro computador da rede. Vários são os motivos que podem ter causado esse problema, exceto... Então vamos ver aí, ó. Então Pedro estava na rede e um belo dia a máquina dele parou de funcionar. Então nós temos várias possibilidades para poder ser essa resposta aí, mas exceto uma aí não bate. O que vocês colocaram aí? Vamos ver? Ó, o cabo da rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido. Repare, o cabo da rede de um dos demais computadores se romper vai afetar Pedro? Aqui, ó, vamos dar uma olhada? Pensa aqui comigo, ó. Esse aqui é Pedro. Se o cabo dele romper, ele é que fica sem acesso à rede. Concorda comigo? Agora, se o cabo de rede de Carlos, vamos colocar aqui, ó, esse aqui é o usuário Carlos. Se o cabo de Carlos romper, vamos romper o cabo aqui, ó. Ó. Rompi o cabo de Carlos. E aí? A máquina de Pedro vai parar? Claro que não, de forma alguma. Então a exceção é essa aí, ó. Tá vendo? A opção é essa aí. O cabo de rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido. Isso causaria algum problema para Pedro? Não, de forma alguma. Porque lembra que nós conversamos isso? Nós falamos sobre isso, lembra? Que a topologia estrela, comentamos isso na questão 1. Lembra? Vamos lá na questão 1, ó. Lembra aí do nosso rabisco, ó? Topologia estrela, quando uma máquina para, não afeta os demais computadores. Tá vendo? Uma máquina parou, não afeta os demais. Então, para Pedro poder parar, tem que ser algum problema na máquina dele, no cabeamento dele, alguma coisa na estrutura dele e não na estrutura dos outros. Por isso que a exceção, a regra está aí. A letra A. Vamos ver os demais aí, ó, na B. A placa de rede do computador de Pedro pode ser danificada. Isso é um motivo
para dar problema, não é? Sim. Se a placa de rede dele tiver com defeito, a máquina de Pedro vai parar. Perfeito. Por isso que ele pediu, ó, a exceção, tá? Então, demais computadores, ó, o cabo de rede dos demais computadores, isso não causaria problema em Pedro. A porta do switch onde o cabo da rede do computador de Pedro está conectado pode ser verificada. Perfeito. Ele pode estar com uma porta lá com um defeitozinho, ou a porta pode estar com um mau contato. Perfeito. O cabo de rede que liga o computador de Pedro ao switch pode ter se rompido. Pode, por algum esforço, dobra, peso sobre o cabo, né? Ou alguém mesmo ter cortado o cabo lá acidentalmente ou intencionalmente. Perfeito. Modificações nas configurações do computador de Pedro podem ter tornado as configurações de rede incorretas. Pode, alguém trocou o IP de Pedro, o IP de Pedro é um IP fixo lá e alguém botou para ele pegar IP aleatório. Então tem várias opções aí. Bacana? Vou pedir para voltar a imagem aqui. Nosso tempo está esgotado. No nosso próximo bloco, vamos continuar resolvendo mais questões aí sobre internet e redes.